É um fator bem importante que muitas pessoas não levam aí tão a sério. É importante a gente ter esse chamado, ter essa vocação, esse intuito, mas é importante ter o pé no chão. Para quê? Para que não haja frustração, né? A frustração de muitas vezes abrir mão de muita coisa, fazer todo um planejamento, se organizar, se abdicar de muitas coisas em prol ao chamado, mas que isso não seja feito de forma mais assertiva. Essa é a grande preocupação e tem muitos dados, infelizmente, que acontecem onde a pessoa não tem esse preparo, não tem esse planejamento. Porque se a gente for ver realmente a fundo, é um passo muito importante, muito grande, em que muitas famílias, a gente fala de famílias até, deixam, né? Deixam tudo que tem aqui no Brasil para realmente começar uma vida nova, de sair de tudo que conquistou ao longo Sim. dos seus anos aqui no Brasil, para começar uma vida nova na Europa. Então, como é que a gente começa isso? Como é que a gente se sente seguro com relação a isso? A educação financeira traz esse papel da segurança. Como é que a gente trabalha a nossa segurança? Com conhecimento, né? Quando a gente não conhece, naturalmente a gente se sente inseguro quanto a isso. Então, quando a gente vai tomar uma ação dessa, nessa proporção, a gente tem que se sentir seguro. E como é que a gente desenvolve essa segurança? Como é que eu me sinto seguro, Glauber, para tomar essa decisão na minha vida, de atender meu chamado, de ir para a Europa, quando eu faço o meu planejamento? E aí fica a pergunta, né, para quem nos assiste. Como está o seu planejamento para 2024? A educação financeira é primordial e baseando em Mateus 6, quando Jesus está ali falando para uma grande multidão, ele fala de dinheiro, Glauber, para dois perfis. Para as pessoas que têm muita grana, e aí ele fala o seguinte: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem ter dois deuses. Isso é importante a gente estar falando. E para as pessoas um pouco mais humildes, Jesus fala o seguinte: não podeis andar ansiosos quanto ao que vão beber, comer e vestir. Jesus sabia que o dinheiro pode ser um empecilho para as pessoas servirem. E isso vale até os dias de hoje, pessoal. Você que vai servir a Deus na Europa, você precisa entender que um tema importante, que precisa estar muito bem alinhado aos propósitos de Deus, é a tua vida financeira. A tua vida financeira precisa de cuidados. Nós, infelizmente, vivemos um momento que as pessoas acham que tudo é importante e que a vida financeira não é tão importante. Muito pelo contrário. O que a Bíblia nos mostra é que a gente tem que ser muito, muito responsável com a nossa vida financeira. E muitos dos desejos que a gente não realiza no dia a dia, em nossas casas, é por falta de cuidado com o dinheiro. E muitos sonhos que a gente quer falar de realizar, muitos propósitos missionários, podem ser interrompidos ou mesmo não realizados se a gente não cuidar do nosso dinheiro. Certas Uhum. vezes, Jesus falava com uma grande multidão, e aí Jesus estava incomodado com aquela grande multidão é, procurando ele, isso lá em Lucas 14, 25. E aí ele lança para aquela multidão, ó, vocês estão aqui, galera, estou gostando, tem uma turma muito grande, tem uma plateia muito bacana, mas quem quiser me servir tem que negar-se a parentes, tem que negar-se a si mesmo, tem que carregar uma cruz. E aí ele solta a parábola da torre, que diz: qual de vós, querendo construir uma torre, primeiramente não para, se assenta, calcula para ver se tem dinheiro suficiente para construir a torre, para que não venha ficar no alicerce e os outros venham a dizer: começou a construir e não foi capaz de terminar. A tua vida financeira também, para você que vai servir na Europa, é colocado um grande desafio. Você precisa cuidar do seu dinheiro e você precisa fazer planejamento. Planejamento é de Deus, é bíblico, é saudável e vai te ajudar muito a você
ser um missionário, uma missionária, um homem, uma mulher de Deus muito bem sucedida, aonde quer que você plante os seus pés.